Trabalha um psicanalista, de Juan David Nasio. O que o paciente viveu sob a forma de transferência nunca mais esquecerá. Sigmund Freud. Primeiro capítulo. A técnica analítica. O analista dirige o tratamento e o tratamento se produz. Abertura. Retomo meu seminário em seu 10º ano. Faz uma década que inaugurei. Cortar, retomar. Abertura. Retomo meu seminário em seu 10º ano. Faz uma década que inaugurei este ensino destinado aos analistas, na Escola Freudiana de Paris, em 1977 e 1978. Naquela época, estava preocupado em demonstrar e justificar a seguinte tese. Acreditava, e ainda acredito, que a posição do psicanalista é tal que se aproxima, no limite, de uma posição feminina, que então eu chamava de posição feminina do psicanalista. Hoje daremos um passo à frente e falaremos do analista, mas agora do analista que está instalado no lugar a partir do qual ele poderá dirigir um tratamento. O título que pensei para este seminário, A Direção do Tratamento, retoma o de um texto de Lacan que se encontra nos escritos A Direção do Tratamento e os Princípios de seu Poder. Na transcrição dessas reuniões, minha intenção é chegar até os mecanismos íntimos do trabalho do psicanalista em seu próprio campo, e assim demonstrar que o psicanalista trabalha, antes de tudo, com o seu inconsciente. A caricatura do analista eternamente silencioso, sugerindo que a análise se desenrola ao sabor da fala, é uma visão incorreta. É uma caricatura errônea do nosso trabalho de analista e lhe é nociva. O que desejo demonstrar neste ano é que nós, analistas, trabalhamos ativamente, de uma forma que não consiste simplesmente em deixar que a palavra surja. Quero dizer que temos perspectivas, expectativas, objetivos, decepções, porque estamos na posição muito precisa que podemos chamar de política, de estratégia e de tática, como diz Lacan no seu texto. O analista dirige, portanto, o tratamento. Mais do que uma volta a Freud, como Lacan proclamou na sua época, damos agora o sinal de uma volta à afirmação de que o tratamento se conduz e se dirige. Parece-me necessário, atualmente, retomar os princípios de nossa ação, ver como esses princípios evoluíram de Freud até nossos dias e considerá-los em sua atualidade de hoje. Nesta noite, portanto, vamos abordar a questão muito geral dos momentos do desenrolar do tratamento, das diferentes fases de um tratamento. E, em um segundo tempo, lembrarei as origens da técnica psicanalítica, isto é, as origens no nível do método catártico. Mas, antes de começar, desejaria formular algumas perguntas que talvez muitos já estejam imaginando. Como se pode dizer que o analista dirige o tratamento? Como se pode falar de política, de estratégia, de tática? Isso soa de maneira diferente em relação aos termos e conceitos com os quais estamos habituados a pensar e refletir? Se definirmos a técnica de modo tradicional, como o conjunto dos meios aplicados a uma matéria com a intenção de obter-se um objetivo, deveremos imediatamente dizer e concluir que essa concepção tradicional da técnica não é aplicável à psicanálise por duas razões. Em primeiro lugar, qual a maneira pela qual se aplicariam os meios da técnica? Precisamente, no caso da psicanálise, essa matéria é o desejo do analisando. E essa matéria, o desejo do analisando, é idêntica ao desejo do operador. Como se o operador, na técnica psicanalítica, devesse operar sobre si mesmo. A segunda razão que faz com que não possamos aplicar essa definição tradicional da técnica à psicanálise é que os meios técnicos não são, como habitualmente acontece em outras disciplinas, exteriores aos processos sobre os quais esses meios operam. Esses meios, por exemplo, uma intervenção analítica, não são exteriores, são a expressão de um processo. A intervenção de um psicanalista durante uma sessão não é um meio que vem do exterior para agir sobre o processo analítico, mas deve ser considerada como a manifestação daquilo que ocorre nessa relação. Não podemos pensar a técnica psicanalítica apoiada sobre uma concepção instrumental desta.
Entretanto, existe uma técnica de direção do tratamento. Mas esta não deve ser considerada como um instrumento manobrável, um meio de domínio. Repito, enquanto imaginamos a técnica como um meio para operar, ficamos capturados pela vontade de dominá-la e passamos ao largo da própria essência dessa técnica. Qual é a essência dessa técnica? A essência dessa técnica analítica é o fundo estável que se decanta no psicanalista, à medida que a técnica instrumental é aplicada. A obtenção desse fundo estável significa a criação no psicanalista de um estado particular de expectativa, de uma expectativa escolhida, de uma disposição orientada, polarizada na realização de uma experiência singular. Todo analista está disposto para alguma coisa. Essa coisa é uma experiência singular, saber perceber fora de si mesmo, em si, o que é exterior de modo inconsciente, ou inconsciente na análise. Isso quer dizer que a essência reside no desejo do operador, que jaz nele quando pratica o seu ofício. Aqui estamos diante de uma aparente contradição. Por um lado, digo em tom urgente que é preciso dirigir o tratamento, e por outro lado, digo que não se deve cair no domínio. A contradição pode se resolver por uma atitude lúdica, humorística, como se devêssemos brincar com nós mesmos e fazer semblante de ocupar-nos, fazer semblante de dirigir, estudar seriamente a técnica, esperando secretamente que a verdade na análise irrompa em nós, nos perturbe, nos surpreenda e ponha um limite ao suposto domínio da nossa ação. É então que a verdade aparece no analisando. Montar o cenário para que a verdade apareça. Em suma, é preciso ser o mais atento estudioso da técnica, o melhor conhecedor do princípio da técnica para ter principalmente a liberdade de ser o mais inconsciente dos sujeitos, o mais inocente, o mais desarmado, o mais exposto aos efeitos do inconsciente. Pois é então, numa surpresa pontual, numa perturbação, numa vertigem, que nós analistas temos uma ocasião de fazer a experiência da análise e levar o analisando a atravessar essa experiência. Isto é, como veremos, a vir a ocupar um lugar nesse momento da experiência, o lugar do objeto que causa essa experiência, o lugar do objeto que fala do inconsciente, de uma verdade inconsciente. É preciso dirigir o tratamento. É preciso assumir inteiramente esse papel e, ao mesmo tempo, saber que o objetivo que queremos perseguir não o atingiremos dirigindo o tratamento. Nós o atingiremos fora dessa direção, fora dessa técnica. Com Lacan, diríamos, ocupar o lugar do semblante do domínio, isto é, o lugar do semblante da direção, o semblante de ser o mestre, sem esquecer que se trata apenas de um semblante. É então que haverá para nós uma ocasião de sermos tocados por uma verdade que seja, ao mesmo tempo, uma verdade para o analisando. Isto posto, devo ainda completar a definição da essência da técnica. Ela não é apenas um fundo estável que se decanta em cada analista, a cada dia, historicamente há 80 anos, isto é, desde o nascimento da psicanálise. O divã, a poltrona, a regra fundamental, todos os elementos característicos do processo analítico se tornaram, com o tempo, uma espécie de constante invariável com a qual se identificou o psicanalista. A técnica psicanalítica é hoje um dos traços distintivos, um ideal do eu, no qual reconhecemos nossa identidade de analista. É um ideal do eu que deve ser preservado cuidadosamente, firmemente, e que deve durar além de nós, se, na verdade, desejamos que essa experiência, que é a nossa também, perdure. Foi nesse sentido que decidi fazer este seminário sobre a técnica, para que possam perceber até que ponto a técnica é um ideal do eu, até que ponto a técnica é um elemento com o qual recuperamos a nossa identidade. É também um modo de pensar que qualquer gesto técnico, por exemplo, a enunciação da regra fundamental, que um analista possa dirigir ao seu paciente quando das primeiras entrevistas, que por esse gesto, por essa formulação, o psicanalista veicule o ideal da análise, veicule a psicanálise como um ideal. Inscreva-se e inscreva seu paciente numa filiação simbólica. Dirigir o tratamento significa orientá-lo para um ponto particular de ruptura radical que, por nós, é chamado de experiência. Muitos neste auditório sabem que distingo o tratamento da experiência analítica.
Existe o tratamento analítico, é o conjunto do caminho que o analista e o analisando seguem. E há momentos de ruptura, momentos radicais que chamamos de experiência. A direção do tratamento, pois, é conduzida para esse ponto de experiência. É o ponto de experiência que Ida McAlpin e Lacan designam como sequência transferencial. Logo, é preciso orientar de uma certa maneira o processo da análise em função de um objetivo e de acordo com um índice, com uma referência. O objetivo mais imediato é fazer surgir a sequência da transferência, e o índice é oferecido pelas diferentes modalidades da fala do analisando. Mais exatamente, o índice que nos permite conduzir esse tratamento é constituído pelas diferentes modalidades das demandas do analisando. Digamos desde logo que, neste ponto de ruptura que chamamos de sequência transferencial, neste momento de transferência, o analista deixa a posição de direção do tratamento, abandona a posição de domínio a partir da qual ele dirigiu o tratamento até então. Nesse momento, ele ocupa outro lugar, o de objeto de transferência. Isso significa que a condução de uma análise pode orientar-se segundo diferentes momentos ou diferentes fases do tratamento, que serão momentos separados, divididos de acordo com um critério que é aquele do tipo de relação que o analisando tem com a sua fala. Voltaremos detalhadamente a cada uma dessas fases. Quais são as diferentes fases do tratamento? As fases do tratamento, tal como as apresentarei hoje, representam um esquema muito depurado, muito simplificado, que me permite trabalhar neste primeiro seminário à maneira de uma introdução. As diferentes fases do tratamento: retificação subjetiva, sugestão, neurose de transferência e interpretação. Esquematicamente, podemos distinguir 4 fases no desenrolar temporal de um tratamento. O verdadeiro interesse de destacar essas 4 fases é reconhecer o lugar central de cada uma delas. Primeira fase é a que podemos chamar de fase de retificação subjetiva. Ela ocorre durante a primeira ou as primeiras entrevistas, no quadro do face a face com o paciente. Claramente, no fim da primeira entrevista e na seguinte, introduzimos o paciente a uma primeira localização da sua posição na realidade que ele nos apresenta. Ele pode nos falar de sua realidade inscrita numa família, num casal, numa situação profissional. O que nos importa principalmente se refere à relação que a pessoa que faz uma consulta mantém com os seus sintomas. É sobre esse ponto que intervirá o que chamamos de retificação subjetiva. Essa relação com os sintomas é uma relação de sentido. O paciente dá um sentido a cada um dos seus sofrimentos, a cada um dos seus distúrbios. E é nesse nível, no nível do sentido, que temos que fazer a nossa primeira intervenção, chamada por nós, segundo a expressão de Ida McAlpin e Lacan, de retificação subjetiva. O que quer dizer retificação subjetiva? Isso significa que intervimos no nível da relação do eu do sujeito com os seus sintomas. É por isso que, quando da primeira entrevista, e particularmente nas seguintes, parece-me essencial, e insisto muito nesse ponto, discernir bem o motivo da consulta, a razão pela qual o paciente decidiu recorrer a um psicanalista. Eu não deveria dizer recorrer a um psicanalista, mas recorrer a um terapeuta. Porque, se o paciente solicita uma consulta e já se consultou um psiquiatra, por exemplo, outro psicanalista, ou mesmo se, na infância, seus pais o levaram a um médico, o que importa é o primeiro momento no qual ele veio consultar ou o que o levou a consultar. Em outras palavras, o sentido, isto é, a relação do eu com o sintoma, se decide principalmente na relação com o primeiro gesto, com a primeira decisão de recorrer a um outro. É nesse nível que vamos intervir, produzir e introduzir essa retificação subjetiva. Sempre digo que na primeira entrevista há uma demanda maciça por parte do paciente. E é no fim dela que tenho o hábito de lhe dizer: bem, vamos parar por aqui a nossa conversa, mas antes eu gostaria de lhe dar a minha impressão, com todos os riscos que isso implica, já que eu não o conheço. O que significa a minha impressão? Minha impressão quer dizer dar uma resposta, que consiste em restituir ao paciente alguma coisa da relação que ele tem com o seu sofrimento. Isso é intervir sobre o próprio ponto em que ele o explica, e é levar em conta a maneira pela qual ele o faz, a teoria que ele tem sobre isso, o porquê do seu sofrimento e como ele sofre.
Pode ocorrer, por exemplo, que essa intervenção se refira especialmente ao problema do desejo parricida no caso dos homens. Não é apenas um automatismo do pensamento, é simplesmente porque, à luz das intervenções desse tipo, sempre existe um elemento presente, basal, fundamental na teoria analítica, o desejo de matar o pai. Isso e tudo que decorre como sentimento inconsciente de culpa acontece principalmente com os homens. Certamente voltarei a essa questão nos próximos seminários. Tenho a intenção de fazer, durante o ano, uma exposição sobre a transferência e a contratransferência, outra sobre a interpretação e, eventualmente, sobre as entrevistas preliminares, o problema da cura, o problema da reconstrução, enfim, todas as diferentes questões maiores da técnica analítica. Voltemos à primeira fase de retificação subjetiva. O que está claro é que devemos distinguir bem o motivo pelo qual o paciente vem nos consultar, durante as primeiras entrevistas, da demanda implícita presente na análise. Essa demanda implícita, precisamente, nunca é explicitada. Pode ser o desejo, a demanda de curar, a demanda de ter a lhe mostrar, revelar o que ele mesmo é. Pode ser uma demanda de qualificar-se como analista, de conseguir ser analista e de que essa análise seja para ele um modo de consagrar-se como tal. Há muitas demandas implícitas desse tipo, que não apenas estão presentes nesse momento, nessa fase de retificação subjetiva, mas que estarão presentes ao longo de toda a análise. Elas vão variar em função do desenrolar, do evoluir do tratamento. Devemos distinguir bem essa demanda implícita das outras demandas, das quais falaremos depois. Segunda fase é a fase inicial. Diria que é a fase constituída por dois atos psicanalíticos fundamentais, os dois atos psicanalíticos maiores entre todos aqueles que um analista pode realizar. Em primeiro lugar, o ato, digo realmente ato, de aceitar analisar o paciente. E, em segundo lugar, o ato de enunciar a regra fundamental. Através desses dois atos, o analista transmite ao paciente, nesse primeiro momento, a sua própria relação simbólica com a psicanálise, sem que ele se dê conta disso. Ele transmite nesses dois atos e, através deles, a relação que ele tem com a história da psicanálise, com os escritos psicanalíticos, com os ideais e até com a coletividade psicanalítica. Mas, principalmente, através desses dois atos, veicula a experiência que ele mesmo teve com sua própria análise. E, quando é o caso, especialmente a experiência de ter terminado essa análise. Isso é essencial na instauração desse quadro transferencial. Isso não é a transferência, mas é o que podemos chamar de quadro transferencial ou sugestão. Essa relação do analista com a psicanálise, veiculada nesses dois gestos, será o primeiro objeto de transferência com o qual o analisando terá que se confrontar, a relação do analista com a psicanálise. Essa relação vai ser concretizada através do simples gesto de dizer-lhe: sim, eu me interesso, quero analisá-lo, quero que trabalhemos juntos, quero que estejamos juntos durante um tempo. O segundo ato é o de enunciar a regra fundamental, dizer: a partir da próxima vez eu prefiro, ou eu gostaria, que você se deitasse no divã e depois falasse sem restrições e até sem parar de tudo o que lhe vier à cabeça. Em geral, essa frase é dita no momento das primeiras entrevistas. No meu caso, eu a digo no fim de uma entrevista preliminar, visando uma próxima vez durante a qual o paciente começará a sua primeira sessão deitado. A respeito dessa frase, se me perguntassem como dizê-la, eu responderia: pensem nos modos e tipos de relação que cada um de vocês tem com a análise, com a comunidade analítica, com os colegas, os textos, os ideais, e assim vocês falarão em função dessa relação. E o analisando perceberá perfeitamente esse tipo de relação. É o que eu queria dizer há pouco, ao falar do fundo estável da técnica. A essência da técnica está ali, segundo a relação que cada um tem com a psicanálise. Ele intervirá de uma ou de outra maneira, até na inflexão, no tom de voz, na maneira de dizer, na postura, na maneira de sentar-se. Isso é perfeitamente detectável pelo analisando e se tornará o seu primeiro objeto transferencial. Insisto, qual é o primeiro objeto transferencial? Não é o analista, é a relação do psicanalista com a psicanálise. Pois bem,
Esse objeto transferencial terá um efeito determinante em relação ao aparecimento e ao desaparecimento dos sintomas. Isso é muito frequente, muitos dos que praticam análise sabem disso. Muitas vezes acontece que, ao fim de alguns meses e até de algumas semanas, o paciente nos diz: é incrível, sinto-me muito bem. Muitas das razões pelas quais vinha consultá-lo desapareceram. E até há pacientes que decidem abandonar a análise por causa desse desaparecimento dos sintomas. É o que chamaríamos de objeto de transferência, mas ao invés de dizer objeto de transferência, deveríamos dizer objeto de sugestão. Esse objeto de sugestão terá um efeito sobre os sintomas, sobre o real da vida do analisando. Quando falarmos das transferências, veremos a diferença entre transferência e sugestão. Esse objeto de sugestão é um objeto de sugestão inconsciente, isto é, intervém sem que o analisando nem o analista percebam. Efetivamente, essa é uma fase na qual a expectativa por parte do analisando domina. É uma expectativa aberta, é uma fase nas primeiras sessões, nos primeiros tempos do início. É o tempo da demanda de amor. É uma demanda de amor aberta e suscitada pelo quadro transferencial, o quadro da análise, isto é, pelo caráter ritual das sessões, pela regra que você enunciou, pelo silêncio e pela presença discreta do analista durante esse período, e por esse objeto de sugestão que acabo de distinguir. Todos esses elementos, quadro, regra, silêncio e objeto de sugestão, suscitam e mantêm a fala do paciente como uma fala em expectativa, como se ele falasse esperando. É perfeitamente visível e detectável. É o que se chama de demanda de amor. Não é uma demanda de amor ao analista, como às vezes se pensa. É uma demanda de amor no sentido em que é uma fala de promessa. Estamos no momento da promessa. O amor, conhecemos a definição de Lacan, é dar o que não se tem. Dar o que não se tem quer dizer simplesmente prometer. Dou o que não tenho quando prometo. Durante esse período, o analisando vive na expectativa dessa promessa aberta, desse amor aberto que a análise significa. Não é uma demanda de amor ao analista. O analista não é o objeto de amor nesse momento. É uma demanda de amor no sentido de uma fala em expectativa. Essa demanda de amor se manterá enquanto o analisando não descobrir que, finalmente, é uma demanda inaceitável. Enquanto isso, a sugestão se instala. Essa segunda fase de que falamos é a fase da sugestão ou fase da demanda de amor. Em certo momento, Lacan retoma outro autor, Fenichel, que dizia aos analistas: o analisando, durante esse período, fala sem falar com você. Sim, o analisando fala sem falar com você, mas eu acrescentaria, esperando a promessa que a psicanálise encerra. Temos a primeira fase de retificação subjetiva e a segunda fase de sugestão. Terceira fase. É o momento mais fecundo do tratamento analítico. É o momento mais fecundo, mais doloroso e é o momento em que os analistas em geral resistem também eles a abordar ou a experimentar. Aqui há como que uma espécie de cumplicidade entre o paciente e o analista, para evitar chegar a esse terceiro momento, que é o momento da transferência. Nesse momento, a demanda de amor sofre decepção. É uma demanda que vai descobrir a sua carência, o seu caráter inaceitável, como eu disse há pouco, e vai se transformar em outra demanda, mais rara, uma fala mais pura, mas principalmente passional. É um momento fecundo, doloroso e passional da análise. Passional, mas não apenas de amor passional. É um momento de violência, agressividade, ódio e profunda ignorância passional. Sabemos que Lacan define e classifica a paixão de acordo com uma concepção hindu. Existem 3 tipos de paixão: o amor, o ódio e a ignorância. Nesse momento fecundo da análise, doloroso e passional, o amor que está ali não é o amor da demanda de amor, é um amor que fere, é o amor da decepção, aquele que pode se tornar erotomania. Esse momento fecundo, ao qual voltaremos amplamente nos próximos seminários quando falarmos da transferência, esse momento se caracteriza pela emergência, pelo retorno do recalcado dos significantes ligados às pulsões. Esse é um primeiro modo de dizer. Há uma conjunção entre vários elementos. É como se esse momento de transferência fosse o mais próximo, mais no centro, mais no coração do eu. Ora, o elemento mais no coração do eu é o gozo, que jaz no centro do eu.
Por assim dizer, haveria a primeira fase, a demanda de amor, a segunda fase, o objeto de sugestão, a terceira fase, quando a demanda de amor se torna uma demanda mais pura. O que quer dizer demanda mais pura? É o aparecimento, nesse momento, de representações, de significantes aos quais certas pulsões estão ligadas. É o aparecimento da demanda com um D maiúsculo. Freud, falando da resistência, dizia: quanto mais nos aproximamos do núcleo patógeno, mais forte é a resistência. O núcleo patógeno, vamos retomar a imagem, seria o cerne do eu. Ele considera o eu como uma instância composta de múltiplas imagens produzidas por identificações imaginárias. E no centro do eu, algo que não é o eu, um elemento que seria o gozo que habita no eu, o verdadeiro objeto do gozo, situado no centro do eu. O momento da transferência ocorre quando todas essas camadas imaginárias desaparecem e só resta a última camada, a mais próxima desse objeto. Ao invés de dizer a última camada, a mais próxima do objeto, também poderíamos dizer a demanda mais pura, mais representativa da pulsão recalcada. É então que aparece a demanda mais pura, a imagem mais próxima do objeto no centro do eu, quando nada mais existe do eu. É então que surgem os elementos passionais do amor, do ódio e da ignorância. Esses momentos são os mais dolorosos para o paciente e para o analista. Para nós, é difícil aceitar tomar esse caminho. É muito mais aceitável, muito mais fácil no nosso trabalho mantermos-nos na etapa da fase que chamei de sugestão da demanda de amor, evitando abordar essa experiência particular da transferência. Justamente no texto que citei, A Direção do Tratamento, publicado nos Escritos, Lacan critica os analistas da época, por volta de 1958, que ele chama do Instituto, dizendo que as teorias destes sobre o tratamento e sobre o sujeito do inconsciente, lhe serviam para evitar esse momento doloroso da sequência transferencial. Mas essa não é uma crítica destinada unicamente àqueles analistas, não é uma questão de polêmica. É uma questão que se levanta para cada um de nós, no momento da conduta, quando dá relação com cada um dos nossos analisandos. É nesses momentos fecundos de transferência dolorosa, a expressão transferência dolorosa é uma expressão freudiana a respeito do homem dos ratos, que o analista vai ocupar o lugar do objeto, desse núcleo no cerne do eu. O analista, diante dessa experiência do momento transferencial, deixa o lugar de intérprete, deixa o lugar onde tem que assumir o papel de dirigir o tratamento e onde se defronta com o fato de vir a esse lugar atribuído pelo paciente, que é o lugar do objeto desse núcleo no cerne do eu. Esse momento é tão transcendente que essa apresentação das 4 fases do tratamento só tem valor para situar bem essa sequência transferencial. Um tema ligado a essa relação com o momento transferencial é a questão das resistências. O conceito de resistência foi essencial na evolução da teoria da técnica analítica. Foi um conceito-chave. O que é a resistência nesse momento? É uma resistência que Lacan enuncia como sendo uma resistência dos analistas, ou dizendo que a resistência é a do analista. A resistência do analista é a de não querer chegar a esse momento passional da sequência transferencial. Primeira acepção da palavra resistência, a do analista. Há uma segunda acepção, é a resistência do eu. A palavra resistência está sempre em relação com o eu. É um fenômeno no nível das camadas imaginárias. A resistência do eu é aquela que este opõe para não viver a experiência de abertura do eu até o objeto de gozo, que jaz em seu cerne, no seu centro. É o momento mais fecundo da análise, é o momento em que o analisando tem uma oportunidade de ser privado de. Os analistas lacanianos são muitas vezes considerados como aqueles que frustrariam seus pacientes. Na verdade, Freud menciona claramente ao longo da sua obra a ideia de que a análise se desenrola numa atmosfera de privação. Pois bem, essa atmosfera de privação, de frustração, não tem nada a ver com a dor desse momento de sequência transferencial. Uma coisa é a demanda de amor ser inaceitável, outra é senti-la, experimentá-la, fazer a experiência de ter que revelar o ponto central, o núcleo do eu, isto é, o ponto no qual o objeto enquanto tal aparece na superfície. É o que, na teoria lacaniana, se pode chamar de falta a ser.
O sujeito, o analisando, é confrontado não só com a inaceitabilidade da demanda de amor, mas também é confrontado com a falta a ser. Isso quer dizer que o seu ser é uma falta, que seu verdadeiro ser na análise não é ele, o seu eu, é o que jaz no eu. O que jaz no centro do eu é uma falta, é um ponto fundamental enigmático, é um ponto central, aquele que chamamos habitualmente na terminologia lacaniana de objeto A, ou objeto de gozo. Nesse momento de sequência transferencial, nesse momento fecundo, o analista deve silenciar. Deve fazer silêncio e, como sabemos, há várias formas de silêncio. O analista deve fazer silêncio em si, para fazer surgir o grande outro. É nesse momento que o analista faz com que surja o grande outro. Para que ele surja, é necessário que o analista faça silêncio em si. Se o analista faz ativamente silêncio em si, é ele que dirige o tratamento. Se não o faz, ignora quem conduz o tratamento nesse momento. Voltemos agora sob outra formulação ao que eu dizia no começo deste seminário. Preocupar-se em conduzir o tratamento, sabendo que o que importa não é dirigi-lo. O que importa é o nosso próprio desejo e essa capacidade que temos de fazer silêncio em nós mesmos. Quarta fase. A última fase é a da interpretação. Poderíamos dizer que a transferência, a fase de transferência, é a análise. O aparecimento desse momento transferencial já significa a análise em ato da fase de sugestão. Em outros termos, a passagem da demanda de amor para a demanda mais pura significa, mesmo sem a intervenção do analista, que ele praticou a análise da sugestão e sua transformação na transferência. A transferência é a análise da sugestão e, por conseguinte, a interpretação é a análise da transferência. Temos, assim, 3 momentos: sugestão, momento transferencial, interpretação do momento transferencial. A interpretação do momento transferencial se realiza com a condição de fazermos esse silêncio em nós, a fim de que surja o grande outro para o paciente. Esse grande outro pode até tomar a forma de uma interpretação. Temos então as 4 fases que podem marcar o desenrolar de um tratamento. Naturalmente, não são 4 fases que podem ser descobertas ao longo de um tratamento. Esses 4 momentos históricos não se separam. São 4 fases que se superpõem entre si e há uma outra, a última, de que não falaremos hoje, que é a do fim do tratamento. Devo acrescentar um aspecto que é muito ligado ao que vamos tratar agora, que é a instituição, neste momento, daquilo que se convencionou chamar de neurose de transferência. Por ocasião desse momento fecundo da análise, vão aparecer sintomas novos, próprios da relação analítica. Freud diz: uma nova neurose artificial substitui a antiga neurose original, para a qual o paciente veio procurar uma análise. Ao preparar esse seminário, e já que devemos abordar mais lentamente o tema da transferência, voltei-me para a questão do método catártico, porque considero que, para estudar a transferência desde seu início, é preciso começar por ali. O método catártico constitui, como sabemos, um método pré-analítico e está na origem do nascimento da psicanálise. Freud hipnotizador. A história do método catártico é uma história verdadeiramente apaixonante. Não só apaixonante, mas além disso, até vemos aparecerem questões afirmadas, pensadas, refletidas e constatadas em 1890, que estão muito presentes na maneira como hoje concebemos a análise. Por exemplo, eu não sabia que em 1890, na época em que Freud praticava a hipnose, o método catártico era praticado segundo diferentes tipos de sugestão, entre os quais a sugestão hipnótica. Freud dizia ser um mau hipnotizador, mas a maneira como ele pensava na questão era estar sentado numa poltrona, atrás do paciente deitado. Então surge uma pergunta: como isso era possível? Pois Freud nos diz, nos escritos técnicos, que decidira usar o divã porque na verdade não suportava ter diante de si os seus pacientes durante 8 horas por dia, e assim tinha que pedir ao analisando que se deitasse. Ora, informei-me com pessoas que conhecem bem a história da hipnose. De fato, em 1890, praticava-se a hipnose. Primeiro em consultas particulares e não apenas na Salpetriere,
Mas, quando era praticada em consultório particular, uma das modalidades, que não era a única, era fazer sugestões verbais ao paciente, estando este deitado e o médico sentado atrás dele. Logo, quando Freud nos diz nos seus escritos técnicos que pedia aos pacientes que se deitassem porque não suportava vê-los durante 8 horas por dia, na realidade ele não fazia mais do que retomar um dispositivo já muito antigo, que ele próprio já praticara como hipnotizador. Isso é apenas uma curiosidade. O método catártico. O que me parece muito mais interessante é a maneira pela qual ele concebia o método catártico. De certa forma, é o ponto de partida das nossas considerações sobre a transferência. Sabemos que o método catártico foi inventado por Breuer. Alguns dizem que foi Janet e outros ainda reconhecem que houve 2 médicos franceses que se interessaram pelo assunto na época, principalmente Burot. Nessa época, todos estavam empenhados na questão. Houve congressos sobre o tema em Paris, em 1881, não só de psiquiatria, mas também de psicologia, nos quais estava em voga a ideia de que o método catártico partia da seguinte hipótese: os sintomas do histérico seriam a expressão manifesta da presença de um corpo estranho incrustado na psique do sujeito, como um parasita. Esse corpo estranho seria uma ideia ou um grupo de ideias penetradas no espírito da consciência do sujeito. Considerava-se que o sujeito percebera inconscientemente um acontecimento particular que se tinha transformado. Essa percepção transformara o acontecimento em uma ideia ou grupo de ideias que ficavam na psique como um elemento isolado. E era esse elemento isolado, essa ideia ou grupo de ideias, que teria uma presença ativa patógena. A doença se explicava pelo fato de que no interior da psique do histérico dominava um corpo estranho. Na época, Charcot utilizava a hipnose para criar os mesmos sintomas de que sofria o paciente histérico, isto é, para recriar no paciente os sintomas passados. Charcot chamava essa criação nova de uma neurose artificial. Era exatamente o mesmo termo que Freud usaria 10 ou 15 anos depois para designar a neurose de transferência. Mas foi então que Breuer teve outra ideia: servir-se da hipnose, da sugestão verbal ou de outro tipo de sugestão, não para reproduzir os sintomas da doença, mas para extrair, para fazer sair, para extirpar o corpo estranho. E a ideia de Breuer era utilizar a hipnose para fazer o paciente voltar ao momento em que teve lugar a experiência perceptiva de um acontecimento que se tornou patógeno. O interessante é que Breuer pensava que às vezes isso podia ser feito sob hipnose, e outras vezes bastava simplesmente pedir ao paciente que falasse do assunto, para conseguir provocar essa reminiscência do momento patógeno. A tal ponto que acreditava que esse grupo de ideias isoladas estava na própria origem da doença, da histeria. Todos estavam de acordo nesse ponto. A diferença estava na explicação dada em resposta a esta pergunta: como esse grupo patógeno se instalou no espírito do sujeito? Breuer pensava que esse grupo de ideias patógenas se instalara no momento em que o histérico estava naquilo que ele chamava de estado hipnoide. Dizia que, em certos momentos, quando era mais jovem, em um momento do passado, o paciente tivera um estado hipnoide, uma espécie de obnubilação, de confusão, que criara as condições necessárias para deixar penetrar em si acontecimentos que vieram inscrever-se em seu inconsciente. Janet não pensava assim. Dizia, na verdade, não é porque o paciente se encontra num estado hipnoide, mas porque há uma má síntese por parte do eu. Quer dizer que o eu não é capaz, nesse momento, de integrar corretamente esse grupo de ideias. E Janet chamava isso de labilidade psíquica de síntese. Freud tinha uma terceira hipótese. Pensava que, na verdade, esses grupos de ideias eram isolados e patógenos porque eram o resultado da percepção de um acontecimento sexual. Isso, para Freud, se distinguia nitidamente de tudo o que pensavam todos os outros teóricos da época: caráter violento e, além disso, sexual do acontecimento traumático. Sobre essa questão, há muitos comentários. Primeiramente, vemos que a teoria em voga nessa época era a de Charcot.
Foi Charcot que teve a ideia de que a origem da histeria se devia a um grupo de ideias parasitas, não conscientes no espírito do sujeito. Estamos diante de uma teoria que considera que o trauma depende da singularidade. O que faz mal é um afeto em excesso devido ao choque emocional da percepção do evento traumático. Mais tarde, a teoria em voga se torna dupla. A doença é produzida por um elemento singular e por um excesso de afeto. Ou um é o excesso. Nesse ponto, pergunto aos lacanianos: não reconhecem aqui o S1 e o objeto A? Não reconhecem aqui a cadeia dos significantes S2? O elemento singular, o S1, e o excesso de afeto, o objeto A? Certamente, mas dirão: não há um reducionismo entre Lacan e Charcot? Não é um reducionismo, é toda a teoria analítica que vai continuar a alimentar-se dessa espécie de estrutura de conjunto que se chama o eu, o elemento 1, elemento distinto, distintivo, singular, que está na origem da doença, da neurose, mas além disso, o caráter de excesso de afeto que podemos reconhecer sob diferentes termos ao longo da evolução da história da psicanálise. A partir do termo afeto, de Freud, em O Nascimento da Psicanálise, passando pela libido, as pulsões, etc. Estaríamos afirmando que tudo já estava dito na época de Charcot? Não, de modo algum. Simplesmente o que me parece importante, o que interessa, o que eu desejaria transmitir-lhes é que nós nos situamos em um contínuo simbólico, em uma filiação que reconhecemos que aquilo que nós pensamos e praticamos hoje não nasceu ex nihilo, mas fazemos parte de uma história que vai continuar depois de nós, além de nós. O que me parece importante no fato de voltar ao método catártico é reconhecer certos pontos que reaparecem hoje na nossa prática mais atual e mais cotidiana. Outro ponto deve ser assinalado: o conceito de Janet de labilidade do psiquismo para integrar e sintetizar as percepções traumáticas. É muito próximo daquilo que os norte-americanos, com a psicologia do eu, chamarão nos anos 60 de eu fraco. O eu fraco seria um eu impotente para sintetizar, para integrar. Enfim, último comentário à margem, antes de voltarmos para o método catártico. O que é mais interessante é que o método catártico consistia finalmente em produzir no sujeito uma reminiscência do acontecimento traumático. Por que a reminiscência do acontecimento traumático é importante? Porque essa reminiscência integra na consciência e através da fala o que estava isolado no inconsciente. Pedia-se ao paciente que voltasse ao fato e falasse dele. Era um modo de dissolver, de apagar, de esgotar a força traumática do elemento ou do grupo de ideias que estava ali, parasita, no espírito do sujeito. Desejava-se que o paciente, ao rememorar, ao voltar aos seus momentos antigos, pudesse perceber, de outra forma, o que fora percebido inconscientemente, num dado momento. Logo, tratava-se de fazê-lo voltar, de fazer com que ele visse, mas dessa vez conscientemente, o que fora percebido inconscientemente. Essa ideia de levar o paciente ao momento original da percepção inconsciente para fazê-lo perceber conscientemente, na atualidade da catarse, vai nos servir para falarmos do analista de hoje e dizer que este deve proceder de modo inverso. O analista deve considerar que aquilo que é percebido é o inconsciente do sujeito. O analista deve perceber inconscientemente o inconsciente do sujeito. No método catártico, a percepção inconsciente seria levada a ser retomada pela percepção consciente. O analista deve abandonar a percepção consciente, mudar de registro e poder perceber, como se devesse voltar ao trauma, a experiência traumática, nesse estado obnubilado, o inconsciente em jogo do sujeito. Quando vocês falam de percepção inconsciente, podemos dizer-lhe se essa é uma expressão de hoje ou uma expressão freudiana? A esse respeito, encontrei um texto de 1889 de Johanna Knopf, que se chama precisamente Da Percepção Inconsciente. O que surpreende é que já em 1889 falava-se assim. Não é certo que nessa época Freud tenha utilizado esses termos. O que era o método catártico, então? Em resumo, consistia em levar o paciente para trás, até o ponto traumático, e em fazer com que ele o reproduzisse, em palavras, imagens ou atos. Já se fazia com que o paciente falasse, sentisse ou alucinasse. O objetivo era, o próprio Breuer usava essa expressão,
ampliar o campo da consciência. Em outros termos, integrar o grupo de ideias isoladas na consciência. O método catártico era, pois, um método terapêutico por 3 razões. Em primeiro lugar, curava porque integrava. Em seguida, tratava porque permitia a descarga dos afetos ligados à antiga percepção traumática. E, enfim, isso é muito importante, curava porque produzia uma neurose nova. Considerava, pois, que o método catártico não era apenas efetivo porque era uma volta ao acontecimento traumático, mas porque o sujeito vivia, no momento da reminiscência catártica, uma crise de histeria. E a reminiscência catártica era então chamada crise histérica. Encontramos aqui novamente o conceito de neurose de transferência, o momento fecundo da análise, o momento fecundo da transferência. Falamos da mesma coisa. Há uma ressonância entre esse momento fecundo da transferência e o fato de levar o paciente ao momento catártico. O método catártico teve uma vida mais longa no seio da teoria psicanalítica do que se quis acreditar. Imagina-se, sempre que se fala de catarse, que ela pertence aos anos 1890 a 1892, no máximo a 1897, e que depois não se falou mais disso. Henck e Ferenczi escreveram um livro juntos, creio que foi o único livro que fizeram juntos, intitulado O Desenvolvimento da Psicanálise, que foi publicado em 1923. Nele, dizem textualmente: a despeito do nosso saber analítico, devemos dizer que a descarga de afeto no método catártico é o fator primordial da terapêutica analítica. Isso significa que Ferenczi e Henck consideravam que, na psicanálise, havia uma parte de catarse absolutamente reconhecível com um efeito terapêutico. A surpresa. Theodor Hayek, poucos anos depois, defendia uma concepção análoga, afirmando que o elemento de surpresa, isto é, a surpresa evocadora de caráter súbito, surpreendente e violento da reminiscência catártica, era o fator primordial da terapêutica analítica. Sabia-se que a catarse não era simplesmente uma reminiscência lenta e progressiva, era súbita, violenta e surpreendente. Hayek toma a ideia de surpresa e a transpõe para o nível da experiência analítica, não só no nível do paciente, mas também no nível do analista. Talvez conheçam esse texto, é um dos mais célebres de Hayek sobre surpresa. Considera que a surpresa é o traço do efeito terapêutico de uma interpretação psicanalítica. Uma interpretação psicanalítica é corroborada não tanto pelo sentimento ou convicção que o paciente experimenta diante dessa interpretação, porém mais pelo fato de que a interpretação o surpreenda. Finalmente, Strachey e outros psicanalistas como Nunberg reconhecem sem hesitar a eficácia terapêutica da catarse e falam de abordá-la ou considerá-la no interior da experiência da análise, do tratamento analítico. A coerção associativa e a resistência. Terminaremos essa primeira etapa lembrando a evolução da técnica freudiana. Freud modifica sua teoria a partir de 1892-93. Abandona a catarse e a hipnose e utiliza o que se convencionou chamar de coerção associativa, tentando estimular e até exigir a rememoração sem hipnose dos acontecimentos esquecidos, dos acontecimentos traumáticos e sexuais esquecidos. Um dos métodos usados consistia em fazer pressão com a mão sobre a fronte do paciente, sugerindo-lhe que pensasse em alguma coisa. Foi quando Freud descobriu que Elizabeth não queria se lembrar que ele inventou o conceito de resistência. E é por isso que falo de coerção associativa. O conceito de resistência vai nascer no momento do método de coerção associativa. O conceito de resistência modifica relativamente a teoria da neurose e Freud, ao invés de falar, a partir de então, em termos de corpo estranho e de descarga, transformaria isso num conflito entre as representações traumáticas sexuais intoleráveis e a consciência recalcadora, que não quer saber nada a respeito delas. A teoria da resistência terá uma série de repercussões no nível da técnica. Terminaremos nesse ponto, no qual observamos 4 repercussões importantes. Primeiramente, Freud se vê obrigado a mudar de tática, isto é, a procurar outras produções psíquicas além da rememoração precisa do acontecimento traumático. Assim, Freud propõe a associação livre e o princípio técnico que a concretiza, a regra fundamental. Em segundo lugar, todas as outras formações psíquicas, especialmente as associações livres, serão carregadas de significação inconsciente.
Isso quer dizer que a coerção associativa, a recusa, a resistência de Elizabeth a lembrar-se, vão levar Freud a considerar outras formas de expressão da representação traumática intolerável e inconsciente. A terceira consequência está no nível da interpretação. A partir desse momento, Freud inventa a ideia de fazer intervenções junto ao paciente, não para sugerir-lhe o sentido de um sonho ou das associações livres, mas para interpretar a resistência, isto é, para diminuir a resistência do eu. Enfim, e principalmente, é com a instalação desse conceito de resistência que aparecerá pela primeira vez a noção de resistência à transferência. Não a resistência da transferência, mas resistência à transferência. Correlativamente, aparecerão a descoberta da relação transferencial, o desvelamento da transferência e o reconhecimento do aparecimento de novos sintomas ligados ao operador com o qual o paciente estabelece a associação livre. Vão aparecer novos sintomas ligados ao terapeuta. É isso que chamamos de neurose de transferência. A resistência, então, é feita de associações, da regra fundamental da escolha de qualquer outra formação psíquica para descobrir o sentido da significação inconsciente. Logo, a interpretação é feita para interpretar a resistência e para concluir que o seu aparecimento é uma resistência à intervenção do terapeuta e, por conseguinte, ao desvelamento da transferência. Nesse momento, no que se refere ao descobrimento da transferência, aparece a neurose de transferência e, como já podemos dizer, o reconhecimento de que o analista estará não só na origem da relação com o seu paciente, a transferência, mas também estará na origem de toda a experiência, isto é, será o objeto fantasístico subjacente aos novos sintomas que aparecerão na relação. O último ponto importante a sublinhar na evolução da técnica é o seguinte: nesse momento produz-se uma mudança. A indicação técnica é tornar consciente o inconsciente. A partir do descobrimento da resistência, aparece a indicação de analisar as resistências. A primeira é uma fórmula tópica, topográfica. A segunda é uma fórmula dinâmica, diria Freud. O que me parece interessante nessa fórmula de analisar as resistências é que ela vai estar, já que a resistência é um elemento do eu, na origem da célebre escola da psicologia do eu, da análise do eu, dos norte-americanos. Essa escola, com Chris, Lowenstein e Hartman, foi fundada a partir destes conceitos de resistência como resistências do eu e, consequentemente, do princípio técnico de analisar as resistências. Abstractos do analisando. Desejo terminar com uma espécie de abstractos. Uso esse termo de acordo com um mestre, que se chama Pichon Rivière, e que é interessante conhecer. O analista inglês Edward Glover, dos anos 50, ao ver as dificuldades que existiam sobre as diferentes concepções da técnica psicanalítica, teve a iniciativa de estabelecer um questionário, aberto para diferentes analistas de diferentes países, sobre questões distintas referentes à maneira como trabalhavam. O resultado desse questionário, que pretendia ser um elemento para obter uma teoria comum da técnica analítica, foi decepcionante para Glover. O único ponto no qual as respostas coincidiram foi que a transferência era o elemento terapêutico da análise. Todos reconheceram a importância da transferência como fator terapêutico. Era a única questão. Todo o resto, como interpretar, segundo que modalidade, em que ponto intervém a interpretação, qual é a sua origem, a duração de uma análise, a duração das sessões, o número de sessões, etc., sobre todos esses pontos não houve nenhum acordo, nem mesmo o mais ínfimo. A partir desse questionário, um analista meio francês, meio argentino, Pichon Rivière, hoje falecido, um dos mestres dos analistas argentinos, teve a ideia de fazer o que chamou de abstractos. Era uma abstração do que haviam dito os analistas segundo o questionário de Glover. Então veio à minha mente esse termo, abstractos, para fazer uma abstração dos pacientes segundo as épocas, e fazer um abstractos do paciente da época de Freud, em 1910, isto é, da época do homem dos ratos, e a partir daí, do paciente de hoje. O paciente da época de Freud era um adulto que podia ter até 50 anos, neurótico, que superara a primeira prova. Freud fazia 2 semanas ou 2 meses de experiência com o paciente, para saber se este podia ser analisado ou não. Logo, Freud era um adulto que não tinha mais de 50 anos e não era uma criança.
Freud pensava que as crianças e as pessoas com mais de 50 anos não eram analisáveis. Não que a análise fosse proibida, mas Freud não podia afirmar, nesses casos, o caráter benéfico da experiência analítica. O paciente de Freud era um homem que havia passado pela prova de um tratamento de 2 semanas para saber se era analisável. Freud recebia esse paciente 6 vezes por semana, durante sessões de 1 hora, ao longo de 6 meses até 1 ano. As análises não duravam muito mais que isso. Ele utilizava o divã. Na época do Homem dos Ratos, ele tinha uma mesinha com chá, arenques e pequenos sanduíches, pois convidava os seus pacientes a comer com ele. Às vezes, o paciente se levantava do divã e andava pelo cômodo. Freud interpretava para o Homem dos Ratos: sim, você se move assim porque se sente culpado e não consegue ficar quieto no divã. É por isso que você anda pela sala. Porque o paciente era um homem que não ficava tranquilo no divã, ele se movimentava. As interpretações de Freud na época eram interpretações transferenciais, apenas quando a transferência fazia resistência. Depois, a transferência se dissolvia. Freud mantinha com seus pacientes não apenas boas relações de convivialidade, mas falava-lhes de teoria, de livros e até os doutrinava e lhes explicava a teoria psicanalítica. Muitas vezes, encontrava-se com alguns deles em outros locais, por exemplo, em reuniões científicas. Nessa época, o analisando só era atendido em consultório particular. O nosso paciente de hoje tem qualquer idade, pode apresentar todas as patologias e não apenas a neurose. Certamente há a neurose, mas também momentos de perversão e algumas vezes momentos psicóticos, embora atualmente os pacientes psicóticos sejam tratados em outros lugares, questão que, para a escola inglesa, é diferente da nossa. Toda a escola kleiniana manteve a importância de defender a análise de pacientes psicóticos, principalmente os esquizofrênicos, em razão da sua própria maneira de conceber o inconsciente e a pulsão. Entre nós, os pacientes psicóticos são raramente tratados em consultórios particulares. Em geral, vemos nossos pacientes 2 vezes por semana, e não 6. A duração do tratamento é relativa, muito mais longa do que na época de Freud. O paciente usa não só o divã, mas muitas vezes é mantido no quadro analítico do face a face, principalmente os pacientes que retomam a análise, isto é, que fazem uma segunda análise. Quanto a mim, mantenho com ele longos meses de entrevistas preliminares, que se chamam entrevistas preliminares em face a face. Tenho muitas reservas no que se refere ao momento de propor-lhe que se deite no divã, e há muitas razões para essa reserva. O paciente de hoje não fica apenas em consultórios particulares. Fala-se de psicanálise, de psicoterapia de inspiração analítica, nos dispensários, nos hospitais, nos centros de saúde, etc. Em minha opinião, esse paciente recebe interpretações errôneas, interpretações supostamente transferenciais, acreditando que a transferência é constituída simplesmente pelas referências e alusões que o paciente faz ao analista, enquanto a verdadeira interpretação transferencial só pode ocorrer, como dizíamos há pouco, nos momentos fecundos, passionais, violentos e dolorosos do tratamento. Reservamos para a nossa próxima reunião a questão do abstractus do analista, isto é, como age o analista, qual é a sua problemática em uma ou outra época, e abordaremos o conceito de transferência a partir dos primeiros tempos de Freud até hoje.